Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler a partir do capítulo 3, versos 12 a 16. Momento também que as sociedades internas no final do culto serão empossadas. É importante que nós pensemos nesse texto e venhamos a aprender ou nos lembrarmos de algumas verdades que constam aqui nessa porção da palavra de Deus. Filipenses 3, a partir do verso 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Santo Deus, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que Teus filhos entendam a Tua palavra e sejam desafiados pelo Senhor, e assim, ó Deus, possamos prosseguir, servindo-Te com alegria em nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, todos nós sabemos e podemos também nos inserir nesse contexto. 2024, você for fazer uma retrospectiva da sua vida, como que seria essa retrospectiva? Como que seria como foi o teu ano, como foi 2024 para você, para nós como povo de Deus. Muitas conquistas, muitas decepções, lágrimas, frustrações, novas amizades, talvez amizades desfeitas, frustrações, metas alcançadas, metas não alcançadas, propósitos que não foram concluídos. O que dizer de tudo isso? Como seria a sua retrospectiva no ano de 2024? Em meio a tudo isso, como que o teu coração se mantém, como que você permanece, como que está o estado da tua alma, o estado do teu coração, para que você possa prosseguir. Paulo passou por tudo isso. Paulo passou por um momento de frustração, decepção. Paulo passou por um momento de escassez. Paulo passou por um momento de prisão. O apóstolo Paulo, portanto, quando escreve essa carta, nós sabemos que ele estava na prisão, mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai falar da alegria, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E mais ainda, no capítulo 4, Paulo vai dizer que todas essas situações pelas quais ele passou, teve como propósito fazer com que ele aprendesse, com que ele pudesse crescer cada vez mais. Tudo que ele vai dizer, tudo isso, tanto é que ele vai dizer que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Era na escassez, Paulo estava contente. Era na abundância, Paulo estava contente. Era na prisão, estava contente. Era solto, estava contente. Se frustrava, Paulo permanecia contente. Frustrava as pessoas, mesmo assim o apóstolo Paulo não desistia. Mas qual era o segredo de tudo isso? O segredo, obviamente, era a confiança que ele tinha no Senhor. Então, essa retrospectiva nossa é uma oportunidade de a gente pensar sobre isso.
é uma oportunidade de nós avaliarmos a nossa própria vida e pensarmos num tema que eu considero tão importante para nós como igreja, nós como sociedades internas, nós como líderes, como irmãos em Cristo Jesus, que é o tema de prosseguindo sem desanimar. Mas para prosseguir sem desanimar, o que é necessário fazer? Quais ações ou quais atitudes eu e você devemos tomar para que nós não venhamos a desanimar diante das diversas situações que já passamos, que estamos passando ou que porventura iremos passar, porque 2025 o ano vai mudar de 2024 para 2025, mas não acontece nada mágico, não há uma mudança, não há algo místico nessa mudança em que você vai acordar no dia 1º e todos os seus problemas serão resolvidos, todas as questões serão sanadas e agora você vai seguir com tudo novo. Não há essa magia, não há essa mudança. Contudo, quando nós fazemos uma reflexão sobre alguns princípios que nós devemos adotar na nossa vida cristã, é possível sim que nós comecemos diferente, é possível sim que nós tenhamos atitudes diferentes. E aqui Paulo se coloca nessa situação. Primeiro pensemos, para nós entendermos qual é o impacto dessas verdades que Paulo vai dizer aos crentes de Filipe, da igreja de Filipe. Pensemos no contexto da vida do apóstolo Paulo, antes da sua conversão. Paulo era o perseguidor da igreja. Apóstolo Paulo, nós vimos na parte da manhã, o primeiro momento, quando ele estava falando lá em Atos capítulo 22, que ele era alguém que perseguia, que consentiu na morte de muitas pessoas, que entrou em Damasco com o propósito de levar algemado, preso pessoas para Jerusalém. Um homem que havia experimentado riquezas, um homem que tinha uma inteligência magnífica, um homem muito bem letrado, muito bem formado, um homem que tinha atitudes cruéis antes da sua conversão. Paulo, quando, portanto, olha para todo esse quadro, ele vai pensar em atitudes que ele deve tomar para prosseguir, atitudes diferentes, não olhar para o seu passado no sentido de o que ele era, o que ele fez, porque o apóstolo Paulo sempre convivia com a desconfiança. Quem é esse que está pregando a palavra? É o apóstolo Paulo, mas não é Saulo de Tarso? Não é o perseguidor da igreja? Não é aquele que causou males ao povo de Deus, ao cristianismo? Paulo tinha que conviver com tudo isso. E aí, diante desse fato, o apóstolo Paulo toma uma atitude muito desafiadora que serve para nós também como lição, para que nós possamos prosseguir sem desanimar. É justamente deixar o passado no seu devido lugar. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver obtido a perfeição. Perfeito aqui em Filipenses não é um estado no sentido que Paulo não pecava mais. Paulo diz: eu tenho um alvo, me tornar uma pessoa madura em Cristo, mas para que eu me torne uma pessoa madura, uma pessoa perfeita em Cristo, Paulo sabia que isso seria uma batalha de todos os dias, não era algo de um dia apenas, não era algo apenas de um período na sua vida. Mas o apóstolo Paulo sabia que todos os dias ele precisava lutar contra a sua carne, contra o seu próprio coração, para que ele pudesse buscar a perfeição que havia em Cristo Jesus. Até porque Paulo vai dizer isso: eu fui conquistado por Cristo Jesus para a perfeição. Cristo me alcançou, me tirou do império das trevas para que eu tenha perfeição nele. Mas isso é algo que não aconteceria na sua jornada de uma vez por toda, era algo progressivo na sua vida. Mas o apóstolo Paulo também sabia que para que ele pudesse buscar esse alvo, ele não poderia ficar se martirizando pelo seu passado, por aquilo que aconteceu com ele,
por quem ele era antes de Cristo, por aquilo que ele havia feito. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Ele nos deixa essa primeira lição. Para prosseguir sem desanimar, é preciso que nós, portanto, deixemos o passado. E observe, quando nós pensamos em passado, para que o passado não controle o nosso futuro, nós precisamos olhar para o passado como lições para a nossa vida cristã. Por exemplo, talvez você está chegando no final deste ano e você disse: eu tive uma meta. A minha meta no primeiro dia do ano de 2024 em 2024 eu vou ler a Bíblia toda. E talvez você chegue no final do ano e você não leu. Ou você talvez mal pegou nas Escrituras, só no domingo. Talvez você diga: a minha meta era estar mais envolvido com a obra de Deus. A minha meta era orar mais. A minha meta era ser fiel ao Senhor. Por exemplo, ser um fiel dizimista, e eu não consegui. Se nós ficarmos olhando para o passado, se nós ficarmos olhando para as frustrações, para as decepções que ocorreram no passado, nós não vamos conseguir prosseguir para o alvo. Nós não podemos permitir com que o passado controle o nosso futuro. É preciso avançar, é preciso continuar. E o apóstolo Paulo, portanto, tem isso em mente. O passado às vezes se torna uma prisão quando nós não lidamos com ele de forma correta, quando nós não lidamos com ele de forma adequada. As derrotas e decepções, elas devem servir para cada um de nós como lições. Quais foram os erros que você cometeu na sua casa? Quais foram as decepções que você causou no seu lar? Quais foram as frustrações que você causou na vida das pessoas? Você como irmão, nós como irmãos em Cristo, nós frustramos, decepcionamos pessoas, você decepcionou pessoas. É preciso perdoar e avançar. Não podemos deixar o passado controlar o nosso futuro. E veja que Paulo usa a figura da corrida. Ele entende que o prêmio para o vencedor da carreira não foi ainda, portanto, não foi alcançado. E que prêmio é esse? É aquilo que a ressurreição dará ao crente: a glória, a perfeição, uma vida sem pecado. Paulo diz: eu não consegui isso, eu não consegui. É impressionante que às vezes as pessoas, ou o crente fica sofrendo, e a Bíblia nos liberta, irmãos. A Bíblia traz para nós uma mensagem tão consoladora. Lá em 1 João, ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas às vezes parece que nós não confiamos o suficiente na promessa de Deus, e mesmo diante de uma confissão sincera diante do Senhor, dos nossos pecados, às vezes o crente pode correr o risco de continuar sofrendo pelos seus pecados, quando na verdade você já foi perdoado pelo Senhor. Não adianta lamentar, reclamar pelo que não deu certo. É preciso aprender com o passado e seguir adiante, prosseguir. E Paulo, portanto, diz isso: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, verso 13, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante,
de mim. Essa é uma atitude que ele teve. Paulo teve uma resolução ao fazer uma reflexão na sua vida. Ele diz: eu preciso deixar o passado, esquecer, deixar o passado e avançar, e continuar avançando para aquilo que está diante de mim. Imagine se Paulo estivesse pensando todas as vezes: meu Deus, eu consenti na morte de Estevão, eu maltratei muitos crentes, muitas pessoas foram presos injustamente por minha causa. Quantas vezes, ou eu fui a mão que assassinou, eu fui a autorização que fez com que os crentes fossem mortos. Imagine se Paulo ficasse pensando dessa forma. Imagine se ele ficasse olhando para aquilo que ele havia feito no passado. Ele não ia conseguir avançar. Mas ele diz: a minha resolução é deixar o passado no passado e avançar. E aí ele vai nos dar uma outra lição: prossiga olhando para aquele que é perfeito. E quem é perfeito? Cristo. Cristo é perfeito. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo, a meta do crente é Cristo. O chamado do crente a salvação implica numa vida cristã que apresenta um progresso espiritual. O apóstolo Paulo está falando sobre o alvo do cristão, que é avançar para aquilo que será algo majestoso, pleno na vida do cristão, que é a glorificação em Cristo. Fomos atraídos por Cristo para a salvação. Não alcancei, ele diz, a perfeição, mas não tem problema, eu continuo avançando, eu continuo prosseguindo para o alvo. Não consegui ainda as minhas metas, não tem problemas, eu continuo avançando, eu continuo progredindo, eu continuo buscando o que é o alvo maior da minha vida, das nossas vidas como povo de Deus, que é a perfeição em Cristo Jesus. Mas veja, quando Paulo diz prosseguir para o alvo, o verbo prosseguir implica persistência. Nós podemos usar essas duas expressões. Primeiro, quando ele vai dizer avançando para as que diante de mim estão, e depois prossigo para o alvo. Os dois verbos falam de uma atitude que exige sacrifício, exige determinação, força de vontade, exige de nós cada vez mais um desejo intenso de querer prosseguir, de querer avançar, de querer fazer de forma diferente. E isso, irmãos, é nós que precisamos fazer. Se você, por exemplo, não tiver uma resolução que precisa orar mais e tomar algumas atitudes para isso, ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por mim. Se você não tiver uma decisão de mudar a sua vida cristã no sentido de ter uma vida de maior empenho no reino, o Senhor te dá ferramentas, mas Ele não faz por nós. Prosseguir exige determinação, esforço. O Senhor ajuda, mas nesse processo há uma parte que é minha e que é sua. Prosseguir para o alvo. Olhe para aquele que é perfeito, e quem é perfeito é Cristo. É nele que devemos nos espelhar, é em Cristo que devemos focar, é em Cristo que devemos, portanto, mirar como o nosso alvo maior. Certamente surgirão muitas coisas para tentar distrair você desse propósito, mas é necessário continuar olhando. Quando a expressão no texto diz prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o alvo eu vou focar naquele que é meu alvo e não vou me distrair. É mais ou menos aquela passagem bíblica de Neemias, quando ele tem um alvo. Qual que era o alvo de Neemias? Era erguer os muros de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com esse propósito, e quando chega lá, ele começa todo o trabalho para que os muros sejam erguidos, e aí começa a surgir os inimigos, entre eles Sanbalá, Tobias, Gesem, começam a tentar distrair Neemias.
Começam a criar situações para que Neemias perca o seu foco. E a resposta de Neemias é algo maravilhoso, quando eles, numa terceira tentativa de tentar tirá-lo do seu alvo, Neemias diz assim: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Em outras palavras, Neemias estava dizendo: eu sei o que eu preciso fazer, e eu não posso me permitir me distrair com outras coisas. Às vezes o inimigo ele vai tentar te distrair, sim, ele vai tentar tirar o seu foco, ele vai fazer com que as situações tente tirar de você qual que é o seu alvo, qual que é a sua meta. Mas nós, assim, a exemplo de Neemias, precisamos dizer: nós estamos fazendo uma grande obra, nós temos um alvo. Nós temos uma meta como povo de Deus, como igreja presbiteriana de Itapevi. Nós temos um alvo que é Cristo. Nós temos uma meta como povo de Deus, que é a perfeição em Cristo Jesus, e nós precisamos nos esforçar para que venhamos a continuar perseverando sem desanimar, porque o nosso alvo é Cristo. A palavra de Deus diz, aliás, há promessas do Senhor para aqueles que perseveram, para aqueles que confiam no Senhor. Isaías 40, verso 31 diz: os que esperam no Senhor terão primeiro as suas forças renovadas. Os que esperam no Senhor, eles não vão se cansar, eles não vão se fadigar, eles vão continuar caminhando. Por que vão continuar caminhando? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É confiantes em Deus, é nos alegrando em Deus, que nós conseguimos força para continuar avançando. Mas Paulo continua dizendo que para prosseguir sem desanimar, não é apenas necessário deixar o passado no passado, não é apenas necessário olhar para o alvo, para aquele que é perfeito, que é Cristo, mas também Paulo diz que eu e você precisamos nutrir no nosso coração gratidão por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que nós já alcançamos. Observe o verso 15 e 16, ele vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É impressionante como às vezes é mais fácil você guardar na sua memória o que deu errado do que você nutrir aquilo que está dando certo. É mais fácil você olhar para os momentos de tristezas do que para os momentos de alegria. É mais fácil focar nas derrotas do que nas vitórias. Mas veja, Paulo diz: ande de acordo com o que você já alcançou. Você não alcançou perfeição, você não é perfeito em Cristo, esse é o nosso alvo. Mas o que nós já conquistamos como povo de Deus? O que você conquistou individualmente como crente? Pensemos de duas formas. Pensemos numa perspectiva espiritual, mas pensemos numa perspectiva diária, material, no nosso dia a dia. O que você já conquistou? O que Deus fez na tua vida em 2024? Aonde, em que caminhos o Senhor te levou? Em que momentos Deus te levou? Em que situações você pôde, até mesmo em meio às adversidades, aprender grandes lições com o Senhor? É preciso valorizar aquilo que nós já conquistamos. É preciso nos alegrar por aquilo que nós já conquistamos. E os crentes de Filipos, eles estavam progredindo, eles estavam avançando, estavam, portanto, amadurecendo a cada dia, e Paulo reconhece os avanços. Tanto é que o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela vida dos crentes. Lá no capítulo 1, ele vai dizer que ele dá graças a Deus por tudo que eles
se recorda dos crentes, e ele fazia isso com alegria no coração, ele fazia isso com empolgação, porque ele diz: Deus é minha testemunha de quanto saudade eu tenho de vocês, e como que eu oro por vocês, para que essas qualidades, essa cooperação no Evangelho, para que essa fé, para que esse empenho de vocês, eles continuem avançando, multiplicando a cada dia. Isso nós vamos observar nos versos 3 a 6 de Filipenses capítulo 1. Paulo diz: eu dou graças a Deus por isso. E Paulo, portanto, vai dizer: irmãos, talvez vocês não tenham alcançado todas as coisas que vocês queriam, talvez muito das metas de vocês não tenham sido concretizadas, mas o que você concretizou, o que você realizou, andemos de acordo com aquilo que nós já realizamos, já alcançamos. Muitas são as circunstâncias que tendem a fazer o povo de Deus desanimar, mas em 2025, que você possa prosseguir, que nós como igreja possamos prosseguir, olhando para Cristo, para aquele que é perfeito, não permitindo com que o passado nos controle de tal forma que nutrimos nosso coração sentimentos contrários à palavra de Deus. Sempre é tempo de nós pensar como que estão as nossas relações, sempre é tempo de pensar como que está a nossa comunhão, sempre é tempo de nós consertarmos os nossos relacionamentos para prosseguir para o alvo, que é Cristo. É preciso se alegrar com o que Deus tem feito na sua vida, com o que Deus tem feito no nosso meio, com o que Deus tem realizado na história do seu povo. Dessa forma, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Nós precisamos entrar 2025 fazendo metas, sim, planejando, mas nós precisamos não inverter as prioridades, mas precisamos focar mais no eterno do que naquilo que é temporal. Que em nome de Jesus, nós como povo de Deus, não permitamos que as adversidades do dia a dia venham nos desanimar. Pelo contrário, que você se apegue naquele que é a sua verdadeira alegria. Quando os dias estiverem densos, quando as nuvens estiverem mais escuras, lembre-se sempre disso, de que a sua esperança, a sua alegria está no Senhor, e que você deve buscá-lo para que as suas forças sejam renovadas nele. É Ele que te renova, é Ele que te fortalece, é Ele que cuida da sua vida. O apóstolo Paulo vai encerrar essa carta falando que o Senhor é aquele, portanto, que em Cristo Jesus supre cada uma das suas necessidades. Não se preocupe, não se perturbe com o teu amanhã, mas busque uma vida de perseverança na presença do Senhor. O seu amanhã, obviamente, Ele já está cuidando. Não sofra por isso, mas alegre-se na presença daquele que tem todo o poder de mudar, inclusive, situações improváveis na sua vida, porque o Deus a quem servimos é um Deus do impossível. E aquilo que não é possível para nós, Ele transforma todas as coisas, porque só Ele tem poder de fazer isso, na minha e na sua vida, nós como povo de Deus. Portanto, meus irmãos, que possamos, neste ano que se finda, refletir, mas no ano que se inicia, que nós possamos confiar, entregar o nosso caminho ao Senhor, nos deleitar nele e saber que Ele, portanto, é aquele que nos conduzirá. E é isso que a Bíblia diz: confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Obviamente que um coração que está prostrado em Deus não vai desejar aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Que Ele nos ajude e que o nosso coração, a nossa vida possa almejar cada vez mais sermos úteis nas mãos
do Redentor. Louvemos ao Senhor, oremos ao Senhor, suplicando a Ele, para que essas verdades que Paulo levou consigo no seu ministério, seja algo também a fazer parte da sua vida. Não importa o que aconteceu contigo em 2024, prossiga para o alvo, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Nos coloquemos de pé.